Nos próximos instantes, você vai entrar em contato com uma ideia que durante muito tempo foi empurrada para debaixo do tapete. Uma descoberta incômoda, tão desconfortável que muitos estudos foram suavizados, registros foram esquecidos, e conclusões foram cuidadosamente distorcidas. Não porque fossem falsas, mas porque eram perigosas demais. Perigosas porque mudam a forma como você entende as mulheres, e principalmente, a forma como você se enxerga dentro das relações humanas. Isso não é um comentário superficial sobre comportamento social. Não se trata de dicas de relacionamento, nem de atração comum. O que estamos falando aqui é de algo mais profundo. Um padrão oculto, enterrado no inconsciente, moldado por impulsos primitivos que ainda influenciam decisões modernas. Um código silencioso que opera abaixo da razão, longe do discurso bonito que aprendemos a repetir. Pesquisadores da mente humana, ao observarem relatos, sonhos, sintomas emocionais e conflitos internos de diversas mulheres ao longo do tempo, começaram a perceber algo perturbador. Por trás da postura civilizada, do autocontrole e da moral social, existia uma camada mais crua, intensa e contraditória. Não era teoria filosófica, era observação clínica, recorrente, repetida em paciente após paciente. Em um desses atendimentos, uma mulher da alta sociedade procurou ajuda por sofrer crises emocionais, bloqueios físicos sem causa aparente e um sentimento constante de aprisionamento. Ela odiava o marido, mas não conseguia deixá-lo. Sentia-se prisioneira, mas era incapaz de explicar de quê. Ela dizia se sentir sufocada dentro da própria vida. Odiava sua situação, mas não conseguia se libertar. Ao explorar mais profundamente sua mente, os estudos revelaram algo inesperado. Ela não desejava apenas escapar. Parte dela ansiava exatamente pelo contrário. Pela submissão, pela perda de controle, pela intensidade extrema. E o mais inquietante, isso não era um caso isolado. Outros relatos reforçaram o mesmo padrão. Uma jovem acusou um homem próximo da família de ultrapassar limites. Porém, ao analisar suas reações emocionais, os registros mostravam ambiguidade. Não havia apenas repulsa. Havia excitação, conflito interno, raiva não pelo ocorrido em si, mas pela interrupção do assédio. A partir disso, pesquisadores começaram a entender um fenômeno recorrente. O desejo nem sempre nasce do conforto, mas da tensão. Aquilo que se afasta, que resiste, que não se entrega por completo, muitas vezes se torna ainda mais desejável. Agora observe o mundo atual. Quantos homens cresceram ouvindo que qualquer insistência é errada, que recuar sempre é a única opção correta, que o desejo deve ser totalmente previsível e consensual desde o primeiro instante? E ainda assim, inúmeros estudos e padrões comportamentais apontam para algo mais complexo. O desejo, em muitos casos, cresce no atrito, na incerteza, no jogo psicológico onde nada é entregue de imediato. Ao longo da história, figuras femininas admiradas não conquistaram atenção por serem acessíveis, mas justamente por serem difíceis de alcançar. A recusa sempre foi parte do encanto. O mistério, a distância e a sensação de risco alimentaram fantasias silenciosas que atravessaram séculos e continuam vivas até hoje. Cleópatra conquistou impérios com a arte da recusa. Musas medievais eram adoradas justamente por serem inalcançáveis. E até hoje o charme do difícil de se obter ainda alimenta fantasias secretas. A cultura atual, obcecada por igualdade, esconde uma verdade brutal. O desejo feminino é construído sobre desequilíbrios. Não é uma busca por conforto, é uma busca por intensidade. E intensidade exige risco, exige incerteza, exige desigualdade momentânea. Freud sabia disso, e por isso foi censurado, porque sua visão não servia à utopia igualitária, servia à realidade psicológica. Décadas atrás, uma série de pesquisas causou desconforto dentro da própria comunidade científica. Em um desses estudos, pessoas especializadas em comportamento humano analisaram como mulheres reagiam fisicamente a diferentes tipos de estímulo emocional. O resultado foi algo que ninguém queria divulgar. Situações marcadas por tensão, imposição e perda de controle geravam respostas corporais mais intensas do que interações descritas como seguras e totalmente consensuais. Em termos simples, o corpo reagia positivamente a cenários que a mente dizia rejeitar. Assustados com o impacto social dessas conclusões,
Muitos desses dados foram engavetados. A pesquisa havia entrado em choque direto com os valores culturais da época, e a cultura venceu. O silêncio foi a solução. Mas o que isso muda na prática? Significa que tudo aquilo que muitos homens aprenderam a evitar, o mistério, a imprevisibilidade, o distanciamento estratégico, a tensão não resolvida, não é jogo barato nem manipulação. São respostas profundas, enraizadas em mecanismos biológicos antigos. O homem excessivamente previsível não perde espaço por ser gentil, mas por não provocar estímulo. O desejo não responde à moral ensinada. Ele obedece a regras mais antigas, que operam fora da lógica consciente. Alguns pensadores da mente humana já haviam sugerido algo semelhante, que o desejo feminino parece passivo apenas na superfície. Por baixo, ele se realiza na conquista, na iniciativa alheia, na sensação de ser tomada por uma força externa. Não por fragilidade, mas porque é nesse confronto que a excitação se organiza. É por isso que, mesmo em uma era de independência e autonomia, fantasias de entrega e controle continuam presentes, seja em romances populares, em narrativas de dominação, ou em subculturas que exploram poder e rendição. Em outros experimentos igualmente controversos, pesquisadores compararam aquilo que mulheres afirmavam preferir com aquilo que seus corpos demonstravam. A diferença era gritante. Nos relatos conscientes, surgiam descrições de homens estáveis, sensíveis e confiáveis. Mas nos registros fisiológicos, as reações mais intensas apareciam diante de figuras dominantes, imprevisíveis e emocionalmente perigosas. Pupilas se dilatavam, o ritmo cardíaco aumentava, a pele reagia. Quando questionadas, muitas negavam, não por engano deliberado, mas porque não tinham acesso consciente ao próprio impulso. Esses resultados também foram abafados. Reconhecer que a atração flerta com o risco seria admitir que boa parte do ideal romântico vendido como virtude é, na verdade, uma encenação social, um verniz moral cobrindo instintos mais antigos. As evidências estão por toda parte. O sucesso de histórias onde protagonistas se envolvem com figuras sombrias, poderosas e ameaçadoras. O crescimento de plataformas onde relações de controle e submissão são buscadas voluntariamente, mesmo por pessoas que defendem igualdade absoluta em público. Não é contradição, é funcionamento interno. Esse cenário ajuda a explicar por que tantos homens vivem confusos. Eles seguem todas as regras ensinadas, são corretos, atentos, emocionalmente disponíveis, e ainda assim são descartados. Enquanto isso, aqueles que mantêm firmeza, distância emocional e imprevisibilidade despertam apego intenso. O problema não está no comportamento feminino, mas na narrativa vendida aos homens. O desejo não nasce da lógica, nasce da presença, da tensão e do que não está totalmente resolvido. E é importante deixar claro, isso não é culpa das mulheres. Elas não escolhem conscientemente o que as atrai. Também estão presas a estruturas internas formadas muito antes de qualquer discurso social. A diferença é que a sociedade oferece a elas um palco onde podem negar o que sentem sem grandes punições. Já os homens, quando expressam seus impulsos, são rapidamente rotulados e condenados. O resultado é um processo silencioso. Muitos homens aprendem a suprimir força, ousadia e presença em troca de aceitação. Tornam-se versões domesticadas de si mesmos, acreditando que isso trará conexão. E quando finalmente alcançam o ideal esperado, sensíveis, compreensivos, previsíveis, são abandonados. Porque, ironicamente, ao se moldarem totalmente ao desejo declarado, acabam apagando exatamente aquilo que despertava a atração no nível inconsciente. Observe a história do paciente X, um homem comum, 30 e poucos anos, profissão estável, valores modernos, atento às emoções, sempre disponível. Ele se esforçava para agradar, lembrava de datas, cuidava dos detalhes, colocava a parceira no centro da vida. Era elogiado por isso, ainda assim, foi deixado. As palavras que ouviu foram simples e devastadoras. Eu gosto de você. Mas a chama acabou. O que morreu ali não foi o afeto, foi o mistério. A previsibilidade apagou a tensão. Ele deixou de ser um enigma e virou um reflexo. E o desejo não nasce da familiaridade total, mas do atrito entre presença e ausência.
Pesquisas em comportamento humano já mostraram que quando tudo está disponível, o impulso se acomoda. Quando algo escapa, o interesse desperta. O desejo precisa de contraste, de limites, de zonas não acessíveis. Não é crueldade nem capricho. É funcionamento neurológico. Pessoas excessivamente fáceis de ler não provocam movimento interno. O que é simples demais não instiga, não prende, não fascina. Diversos estudos sobre escolha de parceiros apontam o mesmo padrão. Mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que não estão completamente disponíveis e que são desejados por outras pessoas. Aquilo que é disputado ganha valor. Aquilo que se entrega sem custo emocional perde força simbólica. Quando um homem abandona seus próprios eixos para viver em função de alguém, ele rompe com um dos pilares mais básicos da atração: a escassez emocional. Mas isso não significa virar manipulador ou jogar jogos baratos. A questão não é fingir desinteresse, e sim não se perder. Quem vive para agradar, apaga a própria identidade. Quando um homem recupera seu centro, deixa de perseguir e passa a atrair. Ele não busca validação, ele irradia presença. Nesse ponto, a dinâmica se inverte. A mulher deixa de ser o foco absoluto e passa a orbitar algo mais raro. Alguém que não implora, não se explica em excesso, não negocia sua essência. Há décadas, experimentos simples já indicavam isso. Em testes auditivos, mulheres reagiam fisicamente com mais intensidade a vozes masculinas firmes, pausadas e indiferentes do que a vozes excessivamente gentis e conciliadoras. Curiosamente, quando questionadas, diziam preferir o oposto. Não era mentira consciente, era desconhecimento do próprio impulso. O corpo sabia antes da mente. Estudos mais recentes, usando tecnologia cerebral, aprofundaram essa compreensão. Quando expostas a imagens de homens amigáveis e previsíveis, os centros de prazer permaneciam neutros. Mas diante de expressões de controle, frieza ou desaprovação, áreas ligadas à recompensa eram ativadas. O prazer não estava no conforto, mas na imprevisibilidade. Não no carinho imediato, mas na tensão. Agora reflita sobre relações que você já viu ou viveu. Quantas vezes alguém rejeitou um parceiro estável e presente para retornar a alguém confuso, distante ou emocionalmente instável? Quantas pessoas inteligentes se perderam por quem oferecia pouco, além de incerteza? Isso não é defeito de caráter. É estrutura. Um mecanismo antigo, moldado pela evolução, que associa força emocional à sobrevivência. No inconsciente, fragilidade excessiva soa como risco. Há também o chamado teste invisível. Quando uma mulher cria um conflito aparentemente banal, faz um comentário cortante ou provoca tensão sem motivo claro, não é, na maioria das vezes, um ataque consciente. É uma avaliação instintiva. Ela observa. Você se desorganiza? Implora? Perde o controle? Se isso acontece, algo se quebra internamente. Sem perceber, ela conclui que você não suporta pressão, que não é um homem firme em meio ao caos. Análises de relacionamentos duradouros revelam outro padrão incômodo. Sempre existe uma hierarquia silenciosa. Um polo mais estável, mais centrado. Quando o homem abdica completamente dessa posição, cede demais, se desculpa por existir, molda cada emoção para não desagradar. O respeito se dissolve. Não por maldade, mas porque insegurança constante não inspira confiança profunda. Vivemos cercados por discursos bonitos, slogans sobre igualdade absoluta e ideais de parceria perfeita. Mas o desejo opera em outra camada, uma camada mais antiga, onde o que se diz não coincide com o que se sente. Muitas mulheres afirmam buscar sensibilidade, mas reagem à firmeza. Elas dizem valorizar diálogo, mas estremecem diante de silêncio seguro. Elas pedem estabilidade, mas se perdem na tensão. O inconsciente não segue discursos modernos. Ele responde à força percebida. E é por isso que tantos homens entram em colapso emocional em silêncio. Eles acreditaram nas palavras, ajustaram comportamentos, reprimiram impulsos, suavizaram presença, fizeram tudo certo. E mesmo assim, perderam. Não porque falharam, mas porque o jogo nunca foi explicado, nunca foi racional, nunca foi justo. A mulher contemporânea pode afirmar, em voz alta, que busca equilíbrio e igualdade. Mas, em outro nível, seu corpo responde a algo diferente.
Enquanto o discurso pede estabilidade, o sistema interno reage à tensão. Não ao caos descontrolado, mas a uma instabilidade precisa, medida, aquela que oscila entre segurança e risco. Essa contradição não é um erro moral. É o reflexo de uma cultura que tenta domesticar instintos antigos com palavras modernas. O problema é que a biologia não escuta discursos. Nenhuma regra social silencia impulsos primitivos. Estudos sobre comportamento humano mostram que, por trás de toda explicação racional, existe um desejo subterrâneo, não verbal, que busca ser sentido, não compreendido. O desejo feminino, por mais que tente se alinhar à linguagem atual, ainda opera como em tempos antigos. Ele responde à presença. Não à força física, mas à força interior. É por isso que o silêncio seguro de um homem centrado pesa mais do que longas declarações. É por isso que uma ausência firme provoca mais impacto do que indiferença explícita. O corpo reage ao que vibra no não dito, não ao que é prometido. O verdadeiro magnetismo não nasce do controle agressivo, mas da autossuficiência, da capacidade de existir sem pedir permissão, da imprevisibilidade tranquila de quem não precisa provar nada. Uma energia que não ataca, mas também não se curva. Em público, muitas mulheres criticam figuras dominantes, ironizam homens firmes e afirmam querer o oposto. Mas basta um olhar sustentado, uma palavra dita sem hesitação, uma recusa sem justificativa, e algo muda. O desejo não entende argumentos. Ele percebe hierarquia energética. E é nesse ponto que muitos homens se perdem. Ao tentar conquistar pelo excesso de cuidado, acabam transmitindo fragilidade. Não porque sejam ruins, mas porque entregam tudo. E quando não há resistência, o interesse evapora. Pesquisas psicológicas descrevem que toda mulher carrega uma imagem interna masculina idealizada. Essa figura não é o parceiro perfeito dos romances previsíveis. Ela é instável, intensa, silenciosa. É o viajante solitário, o guerreiro ferido, o homem que carrega peso sem pedir colo. Não é seguro, mas é magnético. Não é previsível, mas desperta fantasia. É por isso que tantos homens emocionalmente indisponíveis atraem mais do que aqueles sempre acessíveis. Eles ativam algo antigo, não consciente. O homem excessivamente correto tenta entrar pela razão. Mas essa imagem interna mora na sombra. Ela responde ao mistério, não à lógica. Responde à presença, não à explicação. Quando uma mulher encontra essa energia em alguém real, mesmo sem saber explicar, seu corpo reage antes da mente. Surge confusão. O desejo nasce no conflito entre o que ela afirma querer e o que não consegue controlar. Ela diz que não sente, mas sente. Afirma que não quer, mas se aproxima. Quanto mais racionaliza, mais o corpo denuncia. Isso não é fingimento. É um descompasso interno. Esse impulso não responde à coerência moral. Ele responde à vibração, à firmeza silenciosa, à sensação de que, se ela ceder, algo maior a sustenta. E paradoxalmente, é nesse ponto que ela se sente mais viva. Não por submissão social, mas por uma entrega momentânea do controle. Não se trata de violência ou abuso. Trata-se de soltar as rédeas por instantes, de confiar em algo que não pode ser totalmente dominado. Um tipo de rendição que, no contexto certo, gera prazer. Mulheres não desejam homens frágeis fingindo força, nem homens fortes implorando afeto. Desejam aquele que não precisa se provar, que carrega decisão no olhar e silêncio na postura, que não grita nem se dobra, que está centrado, e exatamente por isso é irresistível. Seu poder não está no domínio, mas na ausência de necessidade. É nesse ponto que o segredo se organiza. Quando o homem deixa de tentar ganhar uma mulher e passa a ser aquilo que ela projeta em seus sonhos mais profundos, algo que ela jamais admitiria desejar, o jogo muda. Ele se torna o símbolo da presença, a representação do poder interior, o eco daquela imagem masculina que vive dentro dela. E quando isso é ativado, o desejo não precisa ser conquistado, ele acontece. No fim, essa reflexão não fala apenas sobre mulheres. Fala sobre você. Sobre a versão de si mesmo que foi reprimida para ser aceita. Sobre o homem que você foi treinado a não ser. O desejo feminino não busca conforto absoluto. Busca presença. Busca firmeza silenciosa. Busca alguém que não possa ser controlado. E por isso mesmo, seja digno de ser seguido. O desejo não nasce na segurança total. Ele surge no espaço entre o risco e a entrega.
E aqui está a verdade que raramente é dita. Não é o que você oferece que gera desejo. É o que você representa. O que vibra no seu olhar. O que permanece no seu silêncio. Ela pode dizer que quer cuidado, diálogo e estabilidade. Mas se você não for um enigma, será decifrado e descartado. Não por falta de amor, mas porque o amor sem tensão vira rotina e o desejo morre. Você foi ensinado a ser tudo: parceiro, conselheiro, apoio constante. E quanto mais cumpriu o papel, mais desapareceu. Porque o desejo não respeita a utilidade. Ele respeita a força interior. Não a força bruta, mas a capacidade de não se dobrar por medo de perder. De não pedir para ser escolhido. Porque no fundo, quanto menos você implora, mais ela se entrega. Não se trata de manipular. Trata-se de lembrar. Lembrar que seu valor não está em atender expectativas, mas em encarnar aquilo que ela mesma nega desejar. Ser o eixo. Ser o mistério. Ser o homem que não cabe nos discursos modernos, mas desperta algo que ela não consegue explicar. O desejo não é racional. Ele sempre encontra o caminho de volta ao risco.